minuto e meio parece nada, certo? O que é possível fazer em apenas 1 minuto e meio? Talvez fazer um café, refletir sobre uma memória distante ou se inscrever em histórias de crimes reais. Mas e se eu te dissesse que uma família passou de pacífica a enlutada nesses breves, mas transformadores momentos? Kyle Farija, de 18 anos, estudante e jogador, estava empolgado por conseguir um novo emprego em uma loja de conveniência local. Mas infelizmente, o primeiro e único emprego de Kyle tornou-se o último, quando seu corpo gravemente ferido foi encontrado envolto em chamas dentro do 7-Eleven onde ele trabalhava. Todos, desde a família de Kyle até a comunidade de Punta Gorda e até mesmo a polícia, ficaram em estado de luto e choque. Eles possuem várias dúvidas sem respostas. O trágico caso do jovem de 18 anos Kyle Freesian é horrível, desconcertante e faz você se perguntar onde o perigo pode estar à espreita. Pode estar se aproximando de você, bem na sua frente. E às vezes, o perigo pode te pegar de surpresa nos piores momentos. Bem-vindo ao True Crime Stories, Tie Knots. Se você está cansado desses canais de crimes reais, narrados por IA irritantes, bem, eu posto novos casos de crimes reais toda semana, apresentados por uma pessoa humana ao vivo. Então, se você quer ver alguns documentários clássicos de crimes reais, aperte o botão de inscrever-se, é totalmente gratuito e vai te manter atualizado com todos os meus futuros vídeos. Kyle J. Farishev nasceu em 17 de março de 1997 em Naples, Flórida. Ele veio de uma família mesclada que incluía seu padrasto e vários irmãos e irmãs, e Kyle era próximo de todos eles. Ele adorava pedalar, explorar a natureza e se ocupar com aventuras. Ele também era um ávido jogador e, no geral, era um jovem feliz, amigável e acolhedor. Kyle tinha uma personalidade calorosa e educada, mas também era muito protetor com sua irmã, Kesta. Seus irmãos amavam pedalar e sempre iam juntos para todo lugar de bicicleta. Kyle, um irmão super protetor, sempre cuidava de sua irmã, garantindo que nenhum perigo jamais a atingisse e mantendo um olho nela. Kyle amava sua família adotiva, mas também mantinha contato com seu pai biológico, Mark Farisian, que morava a cerca de 50 milhas de distância em Punta Gorda. Mark considerava Kyle seu melhor amigo. Kyle entrou numa rotina confortável de passar os dias de semana com o pai em Punta Gorda e os fins de semana com a nova família. Em 2015, Kyle estava morando em Punta Gorda e também frequentava o ensino médio em North Fort Myers. Como a maioria dos estudantes do ensino médio, Kyle também conseguiu seu primeiro emprego nessa época. Em um 7-Eleven de Punta Gorda, por sorte de Kyle, era o turno da noite. Isso foi ótimo para Kyle, pois ele não só poderia se adaptar à nova vida de trabalho, mas também construir sua confiança e interagir com as pessoas mais facilmente, já que haveria menos gente entrando à noite. Assim, este trabalho era perfeito para Kyle, pois ele estava satisfeito com o horário do turno e tendo seu primeiro gosto de liberdade e independência financeira, algo que muitos estudantes do ensino médio almejam. Mas ninguém poderia ter previsto que o primeiro emprego de Kyle seria o seu último, porque nas primeiras horas de 1º de novembro de 2015, Kyle foi submetido a algo tão absolutamente maligno e que alterou sua vida que assombraria sua família para sempre. O dia 31 de outubro de 2015 começou normalmente para Kyle. No Halloween, Kyle passou o dia normalmente. Depois da meia-noite, ele foi trabalhar no seu turno no 7-Eleven, no 1º de novembro de 2015. Kyle deveria registrar seu horário de entrada sozinho e depois, por volta das 3:30 da manhã, seria acompanhado por um colega de trabalho. Então Kyle se vestiu e foi para o 7-Eleven trabalhar. As coisas estavam se movendo lentamente, e os clientes estavam entrando constantemente, e Kyle estava no caixa atendendo-os, bem como mantendo um olho nos corredores. Às 7h13 da manhã, apenas 13 minutos antes do colega de Kyle chegar para se juntar a ele no trabalho, um morador local fez uma chamada para o 911. De acordo com o chamador, fumaça foi vista saindo da 7-Eleven e fogo era visível de dentro da loja. Ao se aproximar da cena, a mulher ao telefone fez uma descoberta assustadora. Ela avistou um corpo no chão da 7-Eleven e, após isso, os serviços de emergência foram acionados imediatamente. Após o fogo ser extinto, os socorristas avistaram um corpo bastante queimado próximo ao balcão.
Mas isso não era tudo. O chão que levava ao balcão estava manchado de sangue, e após uma inspeção mais detalhada do corpo, havia múltiplas feridas. Isso confundiu os investigadores. O primeiro pensamento deles foi incêndio criminoso, mas agora isso parecia ainda mais sinistro e perturbador. Um trabalhador do 7-Eleven foi assassinado e o local foi incendiado propositalmente. Lembra-se do colega que estava para começar o turno? Ela estava prestes a entrar na loja de conveniência quando viu o fogo lá dentro. Em pânico, ela correu e ligou para o Kyle, o único trabalhando naquele horário. Mas infelizmente o Kyle não atendia o telefone e seus medos se transformaram em um pavor sólido e inexplicável. A colega de trabalho contatou os investigadores na cena do crime e, em lágrimas, admitiu que o corpo queimado encontrado no 7-Eleven provavelmente era de Kyle Farija, de 18 anos. É devastador pensar que o Kyle tinha acabado de começar este novo trabalho. Ele estava animado com essa nova mudança em sua vida e agora ele se foi, e a maneira como ele partiu foi simplesmente tão insana e brutal. Os detetives agora tinham duas tarefas assustadoras. A primeira era informar a família de Kyle sobre sua morte, e a segunda era descobrir quem estava por trás desse ataque hediondo. As notícias sobre o incêndio no 7-Eleven se espalharam rapidamente, e os pais de Kyle foram informados da terrível morte prematura de seu filho. Todos estavam desolados e horrorizados. Os pais de Kyle ficaram incrédulos com o que ouviram. Kyle havia saído horas antes e era esperado que retornasse para casa no dia seguinte. Mas eles foram informados da dura verdade de que seu Kyle feliz, alegre e aventureiro se foi. A irmã de Kyle, Keston, estava compreensivelmente inconsolável. Kyle era seu salvador, seu protetor, um irmão que sempre cuidava de sua irmã, e agora ele foi tirado dela de forma tão selvagem. É tão trágico, e crimes sem sentido como esses são sempre difíceis para a polícia também, porque o que parecia uma coisa rapidamente se transformou em outra, e um crime muito sinistro, porque este não foi um incêndio acidental, foi definitivamente um homicídio, e agora os investigadores tinham que descobrir quem fez isso. Kyle, um estudante do ensino médio de 18 anos, não tinha inimigos ou pessoas que o desprezavam. Ele era prestativo e carinhoso. Então, quem fez isso com Kyle? Havia alguém que detestava Kyle e queria atacá-lo da pior maneira possível? Foi uma briga aleatória no 7-Eleven que escalou mal? Os detetives ficaram com uma montanha de perguntas e sem pistas. Então, eles não tiveram escolha, a não ser recomeçar analisando as filmagens de circuito fechado de televisão da noite anterior. Entretanto, a polícia ofereceu uma recompensa de $11 mil por qualquer informação ou testemunhas da noite do crime e sobre o que pode ter ocorrido com Kyle. Os investigadores queriam ver quem estava lá na noite do crime e se alguém agia de forma suspeita. A polícia iniciou o interrogatório. Eles questionaram moradores locais, outros funcionários e até gerentes do 7-Eleven. Eles contataram pessoas que visitaram a loja próximo ao horário do crime. Os detetives primeiro entraram em contato com a mulher que fez a ligação para o 911, seu nome era Chelsea. Curiosamente, ela saiu da cena logo após chamar os investigadores. Isso não agradou às autoridades, mas Chelsea logo foi descartada da lista de suspeitos, pois tinha um motivo válido para sair. Chelsea declarou à polícia que ela e o namorado foram ao 7-Eleven comprar cigarros. Mas antes de chegarem à recepção, ficaram horrorizados com o fogo e o sangue à sua frente. O casal prontamente fugiu e acionou a polícia. Quando perguntaram a Chelsea por que ela deixou a cena, ela disse que estava com medo de que o perpetrador ainda pudesse estar por aí ou que o fogo saísse de controle, então fugiram para sua segurança. Inicialmente, os investigadores não acreditaram na história, mas se convenceram quando o namorado da Chelsea a corroborou. Os detetives, então, concluíram que o casal falava a verdade, sem razões para mentir em benefício próprio. E quem os culparia? Tal situação é aterrorizante. A polícia, então, verificou as câmeras de circuito fechado de televisão e ficaram aliviados ao descobrir que algumas ainda estavam funcionando. Como sabemos que isso é raro, especialmente após um incêndio, mas por sorte, 2 câmeras capturaram algo muito significativo. Os detetives analisaram a primeira câmera e, apesar das imagens borradas, conseguiram entender a maior parte do que acontecia. Por volta das 3h12 da manhã, minutos antes de Kyle ser acompanhado por seu colega, a polícia o viu caminhando pelo corredor, aparentemente olhando para alguém.
Em instantes, uma figura emergiu do terceiro corredor e o homem misterioso foi avistado com um galão de gasolina em mãos. O rosto e a cabeça do suspeito estavam cobertos, impossibilitando sua identificação pelos investigadores. Mas o que os detetives viram a seguir foi verdadeiramente horrível. O homem mascarado, enquanto encarava Kyle, sacou uma arma e atirou em Kyle a queima-roupa. O homem disparou novamente e espalhou gasolina por todo o local. O homem foi então visto pegando um isqueiro de uma das prateleiras de exposição. Depois, ateou fogo à gasolina antes de sair correndo pela porta. Foi tão desumano e brutal e aparentemente sem provocação. Os oficiais permaneceram em silêncio, horrorizados, tentando processar o que acabaram de testemunhar. A polícia também obteve a segunda câmera, com uma gravação de vídeo mais nítida e áudio anexado. Mostrou que o homem misterioso havia entrado na loja às 3h11 da manhã. O homem não conversou com Kyle e foi visto andando por aí. O único som que foi ouvido foram os 2 tiros que ecoaram na noite. Após rever as filmagens, o único detalhe notável para os investigadores foi que o homem mancava o tempo todo em que esteve lá. A segunda câmera também deu uma imagem muito clara de como era o homem e sua estrutura física geral. Chocantemente, o homem usava luvas de látex e, em certo momento, a filmagem o flagrou removendo uma delas. O homem vestia calças camufladas e carregava um galão vermelho de gasolina. De acordo com as imagens de vigilância, o homem mascarado ficou na loja por menos de 2 minutos. E ele lançou um ataque tão brutal em Kyle naquele curto espaço de tempo, sem sequer dizer uma única palavra para ele. É tão difícil entender o fato de que tanto pode mudar em poucos minutos. De qualquer forma, a polícia finalmente tinha seu suspeito. Eles sabiam que o homem mascarado era a pessoa por trás da brutal morte de Kyle. Mas havia um problema. Os detetives não tinham ideia de quem era esse homem. Seu rosto estava coberto e nenhum detalhe podia ser identificado. Não havia evidências incriminadoras, exceto uma luva de látex derretida encontrada perto do corpo de Kyle. Então, os investigadores não tiveram escolha senão pedir mais informações aos locais sobre este homem. Contudo, a investigação progrediu. O gerente do 7-Eleven, onde Kyle trabalhava, contatou os detetives com informações. Foi uma coincidência bizarra que o gerente queria que a polícia soubesse, que ocorreu semanas antes do trágico e repentino ataque a Kyle. Mas ela acreditava que poderia identificar o criminoso. Lori, gerente do 7-Eleven, recordou uma cena peculiar ocorrida semanas antes do crime hediondo. Ela se lembrou de um homem entrando no 7-Eleven para comprar álcool. Lori e Kyle estavam no balcão quando o homem se aproximou. No caixa, Lori pediu a identidade do homem, que ele mostrou de sua carteira. Quando ela pediu para ele tirar da carteira para escanear, o homem se voltou contra ela. Ele não entregou sua identidade, então Chelsea recusou-se a atendê-lo. O homem ficou muito violento, ameaçando tirar o emprego de Chelsea e exigindo o nome de todos os funcionários antes de sair furioso. Lori tentou anotar a placa do carro do homem violento para denunciá-lo, mas quando ele a viu fazendo isso, a seguiu de volta para a loja. Intimidação, agressão e raiva marcavam seu passo. Ele começou a causar uma cena intensa, e foi nesse momento que Kyle ligou para o 911 e o homem percebeu isso. Antes que os investigadores chegassem, o homem saiu rapidamente do estacionamento, mas Lori anotou o número da placa do carro. Quando a polícia chegou, Lori entregou os detalhes aos detetives e ele foi proibido de entrar na loja. Como o homem não apareceu novamente, Lori e os investigadores pensaram que ele era apenas um homem irritado descontrolado. Mas semanas depois, em 15 de setembro de 2015, o mesmo homem voltou para comprar bebidas alcoólicas e os funcionários se recusaram a atendê-lo por motivos evidentes. A polícia foi acionada de novo e o homem fugiu novamente da cena. Agora, ouvindo tudo isso, especialmente após o trágico e fatal ataque a Kyle, a polícia finalmente decidiu investigar esse cliente misterioso e irritado. As placas do carro estavam no nome de Michael Russo, um residente de 28 anos que morava perto do 7-Eleven local. Ele também foi avisado sobre invasão em setembro ao passar pela segunda vez no 7-Eleven. Os investigadores reproduziram as 2 filmagens lado a lado e encontraram semelhanças alarmantes entre os 2 homens.
Suas suspeitas se confirmaram após receberem uma dica de um morador próximo à loja. As filmagens e detalhes do homem mascarado foram divulgados para ajudar a resolver o caso de Kyle de forma rápida e eficiente. Segundo o delator, seu vizinho mancava do mesmo modo que o homem nas imagens das câmeras de segurança. Quando os detetives investigaram mais a fundo o vizinho, descobriram que ele era ninguém menos que Michael Russo. Com um suspeito sólido à vista, a única coisa que restava a fazer era pegar esse tal de Michael Russo, mas não seria fácil. Então a polícia passou meses construindo um caso forte contra Michael para conseguir um mandado. Eles até perguntaram às pessoas da área quem era Michael. Segundo muitas pessoas e até seus vizinhos, Michael era um solitário e um homem insensível que estava com raiva do mundo. Sua mãe Maria tragicamente tirou a própria vida em 2011 e um ano depois, seu pai, Michael Russo Sr., fez o mesmo. Michael era um cara quieto que nunca saía de casa ou interagia com alguém, mas ele tinha uma extensa coleção de armas. Segundo seus vizinhos, sua favorita era um revólver de cano longo, semelhante ao visto pelos investigadores nas filmagens. Michael também era descrito como um homem extremamente violento que fazia acusações bizarras e sem sentido contra todos. Portanto, a polícia tinha provas o bastante para pedir um mandado de busca, e foi justamente o que fizeram. Pouco depois dessa dica, os detetives visitaram Michael Russo e, ao revistar seu lugar, encontraram evidências chocantes. Inicialmente, sua residência continha uma grande variedade de armas de fogo, todas assustadoramente carregadas. Os investigadores também encontraram uma caixa de luvas de látex que combinavam com a luva achada na cena do crime. Além disso, havia muitos galões de gasolina na garagem do Michael. E acredite, todos eram iguais aos que foram vistos nas filmagens pela polícia. Porém, a polícia descobriu mais um detalhe. O carro de Michael também foi revistado em busca de evidências. Mesmo que nada tenha sido encontrado que chamasse a atenção dos investigadores, quando estavam prestes a sair do carro, algo na maçaneta da porta do motorista os intrigou. Uma pequena mancha de sangue ao lado da maçaneta da porta. A polícia recolheu todas essas coisas como evidência, e após 5 longos e exaustivos meses, finalmente prendeu Michael Russo sob suspeita de ter tirado a vida de Kyle no dia 6 de abril de 2016. Agora, os investigadores tinham apenas uma pergunta para Michael. Por quê? Por que ele atacou Kyle? Qual era o motivo? Michael e Kyle não se conheciam, exceto pelos desagradáveis encontros no 7-Eleven, onde os funcionários se recusaram a servir álcool a Michael. Não havia outra razão para ele fazer Kyle passar por um tormento tão doloroso. De acordo com a polícia, Michael estava ressentido e planejou tudo meticulosamente, desde como o crime ocorreria até como cobrir seus rastros, escondendo seu rosto e mãos. Ele queria matar, mas poderia ter sido qualquer pessoa? E, infelizmente, no 1º de novembro, Kyle estava apenas no lugar errado na hora errada, e Michael fez dele, um jovem indefeso de 18 anos, seu alvo de violência. Bem, Michael ainda era o homem intransigente que se sabia ser, e ele se recusou a revelar qualquer detalhe sobre por que fez o que fez. Irritantemente, Michael também se declarou inocente das acusações de homicídio em 2º grau e incêndio criminoso em 1º grau, aguardando julgamento. Em 18 de junho de 2017, quase 2 anos após a trágica morte de Kyle, o julgamento de Michael foi realizado. A acusação estava confiante de que as evidências contra Michael, embora circunstanciais, eram fortes o suficiente para responsabilizá-lo pelo que fez a Kyle. Por outro lado, a defesa de Michael destacou a ausência de evidências físicas contra ele e que a falta de seu DNA na cena do crime comprovava sua inocência. Mas isso nem mesmo é verdade, e estava claro que a equipe de Michael estava se agarrando a qualquer coisa. O júri deliberou e considerou Michael Russo culpado de todas as acusações. Em 17 de julho de 2017, quase um mês após o julgamento, Michael foi condenado à prisão perpétua por homicídio em 2º grau e mais 30 anos por incêndio criminoso em 1º grau. Seus advogados pediram um novo julgamento, mas ainda não houve novidades sobre isso. É seguro dizer que Michael provavelmente ficará atrás das grades pelo resto de sua vida. O funeral de Kyle foi realizado em 15 de novembro de 2015, com a presença de centenas de pessoas. Sua família, amigos e vizinhos se reuniram para dar seus últimos adeus a um jovem engraçado e brilhante que tinha toda a vida pela frente. Kyle, fã de carros antigos, teve seu caixão transportado em sua caminhonete Ford favorita.
Ele foi sepultado no Charlotte Memorial Gardens, em Punta Gorda, Flórida. Kyle era um jovem maravilhoso e prestativo que não tinha um pingo de maldade em seu corpo. Ele estava apenas fazendo seu trabalho, um trabalho que o deixava muito animado. E um monstro com rancor que o levou a cometer o inimaginável levou Kyle ao seu fim muito trágico e repentino, sem qualquer motivo. É evidente que este homem estava perturbado. 6 semanas após a morte de Kyle, a comunidade de Charlotte se reuniu para lembrá-lo da melhor forma. A família Farisian estava devastada, além da imaginação, após a trágica perda de Kyle, mas queriam honrar sua memória da maneira como ele gostaria de ser lembrado, mesmo que seguir em frente fosse um grande desafio. A comunidade de Punta Gorda e Port Charlotte se reuniu e celebrou a vida de Kyle com comida, música e mostrando seu apoio à família Parisian em luto. Blake Zinn, dono do restaurante local Porky's Roadhouse, providenciou comida, mão de obra e serviços para 8 bandas que tocaram e entretiveram a comunidade em um domingo à tarde. Muitas doações foram feitas naquele momento para ajudar a família enlutada de Kyle e para auxiliar na investigação do assassinato, caso fossem necessários financiamento ou recursos adicionais. Kyle Farisian era um jovem feliz e prestativo, que se tornou vítima de violência e raiva, projetadas por alguém que nem mesmo o conhecia para começar. Michael era um monstro amargo e raivoso de uma pessoa que apenas queria infligir dor e violência em qualquer um que ele pudesse encontrar. Infelizmente, Kyle, um homem inocente, cruzou caminhos com alguém que o levou diretamente para a morte sem saber. Pensar que uma noite tão simples, comum e sem graça poderia se transformar nisso está além da compreensão. Só podemos esperar que a família de Kyle, incluindo seus pais e irmãos, possa se apegar às boas e eternas lembranças de Kyle e tentar superar essa tragédia, porque nem Kyle nem sua família mereciam o que passaram. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Gostaria de agradecer especialmente a alguns membros do canal, como Christine Smith e Cordelia Garnett. Ao se tornar membro do canal, você terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem lançados publicamente. No momento, essa é a melhor forma de apoiar o canal e ajudar. Sou grato a todos que optaram por fazer isso. Se você quiser se juntar, pode clicar no grande botão de participar abaixo do vídeo ou encontrar o link na descrição abaixo. Mas como sempre, se você gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que eu cobri. E não se esqueça de se inscrever. É gratuito e mantém você atualizado com meus futuros vídeos. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês na próxima.